Bom, boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma sessão aí do Cineclube Casas Casadas, iniciativa da ABC Cursos de Cinema e junto com a Rio Filme agora numa parceria cada vez mais sólida e que com certeza vai dar aí novos frutos para a produção, para a discussão, para a reflexão do cinema brasileiro e principalmente no Rio de Janeiro. E hoje a gente vai bater um papo aqui com o mais inquieto dos cineastas, o cineasta que não para de trabalhar. Nessa pandemia, então, ele abriu essa janela aí do computador, acho que ele não desliga o computador, ele dorme com o computador ligado, está o tempo todo, e quando está no computador, fica mandando mensagem também pelo WhatsApp. É um hiperativo, um homem do mundo moderno, das redes sociais. E trazendo hoje aquele que não é nem o seu último filme, e nem o penúltimo filme. Na verdade, Dedo na Ferida, depois de Dedo na Ferida, Silvio já realizou A Bolsa ou a Vida, recentemente premiado como melhor filme no júri popular da mostra Eco Elefante. Está com 2 trabalhos aí engatilhados. Não sei se posso falar sobre ele, mas ele pode falar, mas já tem 2 trabalhos aí bastante curiosos e que provocadores também. E o Carlos Zéfiro. Carlos Zéfiro está correndo aí paralelamente já há uns 2 anos. O filme é um tremendo sucesso, um filme de comunicação, um filme investigativo, leve, revelador da história de um tremendo personagem da vida cultural do Rio de Janeiro. E eu vou começar então falando, Silvio, sobre o dedo na ferida, né? De onde veio, né? Quer dizer, a ideia de onde veio a gente sabe, né? Veio desse Brasil de avanços e retrocessos e de uma necessidade muito grande de pensar o que acontece, né, no país, nesse momento que a gente está vivendo, e, de certa forma, o título acho que é muito, muito feliz, porque é o dedo na ferida. Em que momento essa ferida aí, ela se ampliou, ela se tornou um problema, ela que parecia que não era tão observada, e você foi lá e colocou o dedo na ferida, trazendo as questões políticas, sociais, ideológicas e, sobretudo, as questões ligadas ao capital, né? E, de certa forma, o dedo na ferida, junto com a Bolsa ou a Vida, faz aí um díptico, digamos assim, né? Desse quadro atual, contemporâneo, que parte do Brasil, mas que vai para o mundo inteiro. Então, eu queria que você falasse, Silvio, sobre a necessidade, nesse momento, de colocar o dedo na ferida. O som. Som, Silvio. Boa noite a todos, todas. É um prazer aqui estar visitando esse co-irmão, Cineclube das Casas Casadas, que é co-irmão do Macunaíma, né? O Beato esteve lá recentemente visitando a gente, o Cavi já esteve lá. Então, essa troca entre os cineclubes é fundamental, né? Porque nesse momento de pandemia, eu acho que os cineclubes ganharam um novo protagonismo fundamental na discussão, na revelação do cinema. E, então, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um cineclubista de raiz. Minha escola de cinema foi o cineclubismo, então estar aqui hoje com vocês é muito bom, do Cineclube da ABC, né? Junto com o Beato, contando da velha guarda aqui, César Cavalcante, Cezinha Moraes, que eu conheci menino ainda, né? E o Cavi, prazer, Zaida, te conhecer, Alexandre, Adriana, o Francis vem lá de Juiz de Fora, e Ricardinho é meu brother, parceiro em muitas aventuras. Então é um prazer estar aqui com vocês. O dedo na ferida
ele nasceu de um velho desejo meu, que era fazer cinema vinculado aos sindicatos. Eu morei alguns anos na França e era uma atividade muito comum lá. O sindicalismo ele sempre apoiou muito as atividades artístico-culturais. Na França, todos os bairros têm a casa dos Jovens e da Cultura, e que produziram filmes fundamentais, né? Nos anos 50, a época dura, pesada, o Cineclube do Havre produziu filmes do René Vautier. Eram atividades muito importantes. Então, eu não entendi aqui no Brasil por que não havia esse link com o Cineclube das ações político-culturais com os sindicatos. E, de repente, como se fosse um sonho que caiu do céu, um dia o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro e a Federação dos Engenheiros me chamou para uma conversa, porque eles queriam fazer um filme sobre o processo de privatizações dos anos 90 e me convidavam para dirigir. Eu passei por um questionário ideológico-cultural também, porque era era um sindicato muito politizado, mas eu consegui passar no vestibular e fiz privatizações, a distopia do capital, contando como havia sido o processo de privatizações no Brasil. Eles gostaram muito do filme, o filme teve muita repercussão, viralizou, está viralizando até hoje, continua super atual. E aí eu propus a eles da gente fazer juntos esse sobre o sistema financeiro internacional, que é o que está destruindo o mundo. E eles toparam bancar o filme. Ainda não estávamos vivendo a barbárie que a gente está vivendo hoje. Os sindicatos ainda tinham dinheiro, ainda existia a reforma trabalhista não havia sido feita. Então, eles bancaram o Dedo na Ferida, que é um filme fundamental nessa discussão sobre a financiarização do mundo. Quer dizer, o mundo não é mais o mundo do trabalho e o capital não gera mais trabalho. O capital hoje gera papel, é moeda. As pessoas preferem 1000 vezes investir em papel do que abrir uma loja, do que abrir uma fábrica. Você ganha muito mais dinheiro sem risco, jogando dinheiro no mercado de capitais, do que abrindo um negócio próprio. Isso aí é o ovo da serpente, porque isso é que está destruindo a democracia no mundo inteiro, está destruindo a qualidade de vida das pessoas, está gerando um desemprego absurdo, as perdas são muito maiores, muito grandes. E aí eu fiz o dedo na ferida, consegui ouvir gente no mundo inteiro, e naquela época era presencial. Eu fui à França entrevistar o Costa Gravas, fui à Grécia entrevistar o Yanis Varoufakis. Foi um filme que teve várias viagens, aqui pelo Brasil também. E aí, como era um filme muito calçado em viagens, né, internacionais e nacionais, me deu a ideia de que o personagem que podia contar a história seria um viajante. E aí eu peguei, ao lado desses capa-pretas que vão falando de economia ao longo do filme, eu comparei uma viagem, um longa-metragem de 1h30, 2, com a viagem diária de um pedicure em Copacabana que mora em Japeri. Japeri é a última estação de trem antes de sair da cidade do Rio de Janeiro e entrar na Baixada Fluminense. E aí eu peguei o Anderson, que é pedicure no salão de Copacabana, e acompanhei a viagem dele diária, de Japeri para Copacabana, e fui mostrando o parador, o que é a viagem desse cara. Esse cara passa 4 horas do dia dele dentro de um vagão de metrô, 2 horas indo, 2 horas vindo, e enquanto ele está fazendo a viagem para ir para o trabalho, as pessoas vão falando de economia. E aí nasceu o Dedo na Ferida,
que é um filme muito reflexivo sobre essa vida, e também é um filme que bombou, que até hoje ele acontece, até hoje ele provoca discussões, porque esse sistema está cada dia mais forte. E aí, consequência desse filme, eu terminei agora A Bolsa Vida, que é esse processo no ambiente pandêmico, né? Porque nós chegamos a acertar a Bolsa Vida antes da pandemia. Já foi uma produção bastante mais difícil, porque já tinha saído a reforma trabalhista, que quebrou as pernas dos sindicatos, então teve que ser uma vaquinha, entraram 17 apoiadores, 17 sindicatos, federações, confederações, conselhos. A gente fez uma vaquinha e fez o Bolsa da Ferida, que começa a ser rodado em plena pandemia. E aí, quando o filme começa a ser rodado, fecha tudo. Fecha tudo, e aí a minha equipe falou, e agora, como é que a gente faz? Falei, vamos fazer virtual, fazer por videoconferência. Aí você vai perder muita qualidade. Falei, olha, tem duas saídas. Ou faz com perda de qualidade ou não faz. Eu prefiro perder a qualidade de fazer o filme do que não fazer nada. E aí a gente fez O Dedo da Ferida de uma forma virtual. Eu realmente, como o Ricardo Cota disse, eu estou sentado nessa cadeira aqui há 1 ano e meio. Há 1 ano e meio eu não saio daqui. Saí 3 vezes de casa, saí para tomar as 2 doses da vacina, e uma vez que eu tive que ir ao banco, se eu não fosse ao banco, cortavam minha aposentadoria. As 3 vezes que eu saí, eu fiz anos. No dia 12 de março de 2020, fiz 70 anos, comemorei na Cinemateca do MAN, porque também foi minha escola de cinema, foi ali que eu comecei, ali eu conheci Afonso Beato, e eu fiz essa comemoração. O Ricardo era o patrão da Cinemateca, ele me abriu a sala, passei um filme, Das Asas da Panã, que é autobiográfico. Todos os amigos meus foram, dia 12 de março. Já haviam rumores de um vírus que circulava, mas estava tudo aberto ainda. No dia 15 fechou, e do dia 15 para cá eu estou sentado nessa cadeira agitando, porque se parar é pior. Se parar, a bateria descarrega e não recarrega nunca mais. Então é isso. E aí a Bolsa Vida é a complementação do Dedo na Ferida, no qual eu vou contando a história, mas pelos que vivem. Eu consigo virtualmente entrevistar uma quilombola em Pernambuco, alguns dos povos originários em Rondônia, uma ecologista, cantora na Serra da Moeda, em Minas, uma moto entregadora uberizada aqui no Rio de Janeiro, que é um pouco fio condutor do filme, favelado. E aí eu vou contando a história e o que estão fazendo desse país e desse mundo, enquanto o vírus nos assusta e mostra o que a humanidade está fazendo da natureza. É isso. Maravilha. Silvio, você do segundo filme, né? No A Bolsa Vida, você fala. É muito interessante que nos seus filmes você sempre pega personagens e trata dos temas macros, mas a partir dessa personalização, desse dia a dia desses personagens. Como esse rapaz que faz essa viagem até Japeri, e no A Bolsa Vida você pega esse fenômeno, que é um fenômeno talvez dos mais cruéis, né, dessa nova ordem do capital aí, que é esse fenômeno do profissional de aplicativo, né? Não é nem da uberização. Ela é uma entregadora de aplicativo, a personagem, a Duda, que é uma personagem fantástica, que ela muda no filme, ela tem uma carga dramática muito grande. Eu queria que você falasse desse fenômeno e dessa personagem especial, como esse filme
contribuiu, inclusive, para que ela se transformasse como pessoa, que é uma coisa que também você, nos seus filmes, tem essa preocupação de acompanhar esses personagens, de ver como esses personagens se desenvolvem, não só no filme, mas também ao longo da vida. Bom, eu acho que tudo na vida é obra do acaso. Nada é construído. Eu digo isso, as pessoas se chocam comigo. Na minha produtora eu tive esse debate hoje. Eu não sei fazer roteiro de documentário. Eu acho que no documentário contemporâneo não cabe roteiro. Eu imagino que o Flyers não conseguiria ter feito Nanook sem roteiro, até pelas posições de câmera, pela maneira como ele filmou. Eu acho que Drifters é impossível fazer sem roteiro. John Grisham não teria conseguido filmar sem roteiro. Mas eu acho que o cinema dos anos 60 para cá, o roteiro de documentário foi esmaecendo, porque ele foi se tornando mais obra do cotidiano, mais uma construção na mesa de montagem e agora na ilha de montagem do que na própria concepção prévia do filme. Hoje eu trabalho o argumento forte, a pesquisa forte, mas o resto é improviso. E os personagens, a vida vai me oferecendo eles. Então, a Duda foi isso. A Duda, eu estava fazendo um outro filme para o SIMPRO, Sindicato dos Professores, sobre o sindicalismo, O Futuro é Nosso. E aí aconteceu a greve dos trabalhadores, os entregadores, os uberizados, e nós fomos entrevistar o Paulo Galo em São Paulo e a Duda aqui no Rio. E eles são muito melhores que a realidade. Então, o Galo vira um rapper na Boa Sua Vida e a Duda vira o fio condutor. Porque a Duda, ela, além de ser uma trabalhadora uberizada, ela é uma estudante de arquitetura. Então, ela tem um olhar muito fino sobre a cidade, com muita percepção daqueles que precisam da cidade, a cidade não oferece nada. E ela sabe analisar isso, e ela tem sacadas geniais. Então, durante a condução do filme, ela foi naturalmente ocupando esse protagonismo de fio condutor da narração. E aí ela foi ocupando isso, ela tem sacadas absolutamente geniais, e aí, com isso, ela foi ganhando esse protagonismo. E outros atores, outras pessoas que trabalham no filme também. O Soca da Rocinha, né? São todos personagens muito fortes, mas foi um presente que a vida me deu. E a Duda hoje está super feliz da vida. Ela resolveu parar tudo para terminar o curso de arquitetura dela, ganhou protagonismo na vida, quer fazer cinema daqui para frente. Então, eu fico super feliz. Fico muito feliz que esses casamentos aconteçam graças ao cinema. E em relação ao Dedo na Ferida, uma curiosidade também, Silvio, que eu queria saber aqui de você. O Costa Gavras está lançando aqui no Brasil essa semana o filme O Jogo do Poder, que em inglês chamou Adultos in the Room, Adultos na Sala, e que trata justamente do período do Yanis Varoufakis à frente ele ficou à frente do Ministério da Economia, se não me engano, ou na Casa Civil, do Ministério da Economia, e durante 5 meses. Você realiza esse filme nesse momento em que ele está passando por essa experiência, ou foi depois ou antes? Eu fiquei com essa curiosidade, porque realmente acabam sendo filmes que são muito interessantes de verem em conjunto. Então, eu no Dedo da Ferida, eu quis quebrar com uma narrativa tradicional. E eu abro com um cineasta falando de cinema. E eu escolhi o Costa Gavras porque ele tem 2 filmes
em que ele critica o Capital. E aí eu queria abrir com ele falando sobre cinema, falando dos filmes que ele critica o Capital. Nesse momento, ele ainda não tinha feito o filme com o Varoufakis, não sei se já fazia parte dos projetos dele ou não, mas o Varoufakis, eu entrevistei o Varoufakis na mesma época, e o Varoufakis tinha acontecido pouco tempo antes. Eles ganharam as eleições na Grécia, e aí a troika europeia foi dar uma dura na Grécia, dizer que eles não podiam fazer o que eles estavam fazendo, peitar o Banco Central Europeu. E ele falou que não ia pagar a dívida, que ele ia salvar a economia grega. E os caras começaram a peitar ele, e aí ele jogou duro, e aí o governo dele rachou. O presidente, o cara que tinha sido eleito, preferiu contemporizar com a Europa, e ele jogou duro. E no que ele jogou duro, ele saiu do poder, ele deixou o governo, mas deixou uma marca muito forte na passagem dele pelo governo. Aí eu falei, eu preciso entrevistar esse cara. E aí fui até a Grécia, entrevistei ele, foi uma entrevista maravilhosa, deixou frutos, porque agora eu para o Bolso a Vida, voltei a entrevistar ele, então foi me dar entrevista na hora. Inclusive aconteceu um lance hilário, porque na entrevista com ele o tradutor não apareceu agora na segunda. O tradutor não apareceu, e fiquei eu e ele, a gente ficou se olhando por uma tela de vídeo. E eu tentei explicar para ele, olha, com aquele meu inglês macarrônico, nós estamos sem tradutor. Ele olhou para mim e falou, você traduz, pô. E nós conversamos, graças ao inglês dele de grego que fala inglês e o meu de brasileiro que arranha inglês, a gente fez uma bela entrevista para Bolso a Vida. Então foi nesse momento aí. E essa viagem à Grécia, ela rendeu muitos frutos, porque eu, quando faço uma entrevista num lugar, eu pego várias. E eu conheci nessa viagem um cara chamado Manolos Glesos, que na época tinha 94 anos, e ele foi um cara, ele e dois amigos, quando os nazistas ocuparam a Grécia e puseram no Parthenon a bandeira nazista, eles subiram no MUC, tiraram a bandeira nazista e puseram a bandeira grega. Ele era um grande herói grego, então eu entrevistei esse cara também. E eu tenho esse material guardado, vai reaparecer num filme daqui a 20 anos. Mas é uma linda entrevista. Então, é isso. E o Varoufakis é uma figura maravilhosa, ele agora está na Internacional Progressista. Eles criaram um movimento internacional muito bonito e ele está nesse movimento. Perfeito. Cavi está querendo fazer uma pergunta aqui. Cavi, na apresentação, eu esqueci de dizer que tudo aqui é possível graças a ABC Curso de Cinema, Rio Filme e a Cavídeo, evidentemente. Você já é tão de casa que a gente até esquece de falar com você. É uma indelicadeza. O som. Som, Ô, Cavi. som, bota som. Sem som não vai, Cavi. Som, Cavi. Tá saindo agora? Foi. Foi? Aqui tem que ligar, aqui o meu computador é tão velho que tem que botar o fone pro som sair. Eu vi agora recentemente o filme do Costa Gavras, O Jogo do Poder, né, a tradução em português, e lembrei muito do Dedo na Ferida, né? Que tem essa relação lá. Isso que você acabou de falar, nessa história do grego, lá do economista, Mas, na verdade, eu queria te falar que, não sei se você lembra, eu te ajudei a lançar o Dedo na Ferida no cinema, né? E você tinha muita dúvida se o filme ia ter público, você queria logo liberar na internet, liberar no YouTube, você não estava querendo muito, estava com medo de lançar no cinema e não adiantar nada, não ir ninguém. E ao contrário do que você imaginou, durante uns 2 meses o filme bombou nos cinemas ali do Estação, aqui em São Paulo também. E é uma coisa interessante, né? Porque você tem esse histórico aí também de conseguir levar público para o cinema
para ver documentário, né? Que normalmente é um gênero, né? Que todo mundo fala que não dá público, que é um gênero para TV. E você consegue sempre, desde lá atrás, né? Seus filmes, do Trapalhão, depois Django, sempre foram um sucesso de público, né? Fala o segredo para a gente O segredo é você levar para o cinema coisas que a televisão não passa. Então, quando eu fiz sucesso com o Django e JK, o Brasil estava seco para ver a política brasileira, para conhecer a história brasileira. E apesar de o JK ter sido lançado em 80, logo depois da anistia, a televisão não passava, não tinha coragem. O JK ainda era um personagem incômodo. Quando eu lancei o Django era completamente incômodo. As pessoas diziam, esse filme não vai ter público, as pessoas não têm interesse por isso, e deu 1 milhão de espectadores. E a televisão não passava, demorou muito tempo para o Django e o JK chegarem na televisão. Então, eu acho que o segredo é esse, é você fazer filmes que as pessoas gostariam de assistir, mas que não podem assistir pela televisão. Você quer ver um filme meu que vai bombar? O Zéfiro. Porque na televisão ele passa cortado. Não tem, a saliência é contida. A versão que passa na televisão não é o Zéfiro real, o original, em que tem cenas explícitas de sexo. E o Zéfiro não é um filme pornográfico. O Zéfiro é um filme que conta a história de uma geração, conta a história da sexualidade de uma geração. Pergunta ao Jomico se na juventude dele ele não foi um leitor quanto mais do Zéfiro. Pergunta ao Beato. Qualquer pessoa mais velha aqui nessa sala, ela conviveu com o Zéfiro, era uma realidade da nossa geração. E a televisão ainda não pode passar. Ela só pode passar em sites pornô. E o Zéfiro não é pornô. Entendeu? Eu não quero passar ele num canal pornô, eu quero passar ele numa televisão normal, comum. Assim como você assiste pornográfica, é a guerra. A gente todo dia assiste guerra pela televisão. E a gente não pode ver sexo, todo mundo sabe de sexo e fala de sexo, e o Zéfiro continua proibido. Então, eu vou lançar ele em cinema, você vai participar dessa aventura, e você vai ver que esse filme vai bombar. Porque é uma curiosidade, quando você fala em Zéfiro, as pessoas associam ele a essa coisa bonita que é o erotismo. Feia é a guerra. Só aproveitar aqui o gancho que dia 12 agora, daqui a 2 semanas, né, vai estar passando essa versão proibidona lá no Recine, né, lá no Estação Presencial. Né? Agora sem corte. Estaremos lá. A Zaida Buarque está pedindo aqui a palavra. Zaida, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Que horas é aí? Onde você está? Boa tarde. Aqui são 4h30 da tarde, aqui nos Estados Unidos. Mas, Silvio, você e eu já nos encontramos. Quando você foi a Washington mostrar o Django, eu era professora de português na Johns Hopkins, na SAIS. E depois, quando você apresentou o filme lá em Georgetown University, fui eu que apresentei naquele grande auditório. Ali, então, nós já nos conhecemos. E também lá no Midrash, quando eu frequentava o Midrash, então, várias vezes eu fui assistir a você, mas eu nunca me aproximei, porque parece que não, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas o meu marido ri, mas eu sou. E então, essa minha apresentação lá em Georgetown University sobre o Django, né, que o assunto na SAIS era os alunos que estudavam América Latina ou qualquer outra área de qualquer país, tinham de saber sobre a cultura e a política do lugar. Então, como eu ensinava na América Latina sobre o Brasil, os assuntos políticos eram super
importante. Nós fazíamos discussão com os alunos em português. Então, eu ensinava a língua e também ajudava com a cultura, com a análise política e social do filme. Então, quando você apareceu na SAIS, foi uma luva casando com a mão. Então, eu quero agradecer a você, porque aquela foi a minha primeira grande exposição a um evento cinematográfico em que eu tive uma participação pequena, mas tive. E hoje, agora, eu estou aqui nessa Casas Casadas, que é um mundo maravilhoso que ela tem me aberto. Então, é muito. Esse filme é muito importante, porque fala uma realidade que é um fato, não? Então, eu agradecer o filme. E esse outro eu gostaria de ver. Não sei como que se pode conseguir. Ok? É só isso. Tá no YouTube de graça. Então tá. Caliban Cinema e Conteúdo. Você entra no Caliban Cinema e Conteúdo, tá lá, Bolsa à Vida. Ok. Então, tá olharei. Para baixar e ver. Olharei. Baixar Obrigado. E ver. Maravilha. O Franco Glória está pedindo aqui a palavra. Boa noite, Franco. Boa noite. Eu acho que o Alexandre pediu primeiro, não? Eu não consegui ver a ordem aqui. Eu acho que pode mas falar, tudo Alexandre. certo, já está falando mesmo, tudo certo. Fala assim. E aqui na ordem, para mim, está aparecendo... Alexandre está liberado total, hein? Não, pode falar, Alexandre. Depois eu falo. Uma pergunta também é curta, que eu estou assim, curioso, não é? Porque ao mesmo tempo que falamos há pouco, né, que o guião está diminuindo em termos do documentário, ao mesmo tempo há uma vaga, não é, que está surgindo cada vez mais, ou tenho tomado mais conhecimento, que é da ficção, entrar mais no documentário, não é? Usar o documentário com a parte factual, mas apoiada muitas vezes na ficção. E gostaria de saber qual é que é a sua opinião sobre isso, Silvio, e até que se há alguma quantidade de ficção, tanto no Dedo da Ferida como noutro documentário ou outro filme que você tenha feito, e se faz essa distinção quando realiza os seus filmes, não é? Então, como é seu nome? Alexandre mesmo. Alexandre, deixa eu te falar. Eu, nesses tempos que nós estamos vivendo, a gente está usando muito a palavra híbrido. Certo. A palavra híbrido como meio de expressão, remoto versus presencial. E aí eu juntei isso com o conceito do Zygmunt Bauman, que é os tempos líquidos, né? A sociedade líquida, amores líquidos, para entender que nós estamos vivendo tempos híbridos. Na verdade, as pessoas, hoje em dia, as coisas não são mais uma só, elas são muitas. Então, não apenas a tecnologia, mas também as formas de expressão. E aí eu considero que a tua pergunta é isso. Na verdade, certo. O cinema foi e será híbrido sempre. Desde os primeiros documentários até as ficções, tudo é muito misturado. É tudo muito embolado. O Nanook, por exemplo, que é o grande exemplo de documentário, o Nanook, ele antecede, inclusive, O Homem e a Câmera. O Nanook é um filme todo refilmado. A versão original do Nanook pegou fogo, acabou, não tinha. O Flaherty teve que voltar, voltou para o Alasca e refilmou com o Nanook. Você vê que nas cenas do filme há uma extrema cumplicidade entre ator e diretor. A maneira do Nanook olhar para a câmera, você percebe que ele está sendo dirigido. Os enquadramentos, os planos. Então, é um documentário na medida em que ele reproduz uma realidade. Aquele personagem existe na vida real e aquela vida é dele. Mas é um documentário dirigido, é encenado. Então, ele, desde que o cinema é cinema, ele é híbrido. Ali você tem documentário e tem ficção. O Drifter, do John Grisham, que inclusive vai batizar o termo, vai criar o termo documentário, vai ser o
o grande incentivador do documentário, ele, se vocês olharem o Drifters, a filmagem do filme, ele é completamente ficcional. Ele abre com um plano geral da cidade, os pescadores indo para o barco, as pessoas entrando no barco, tem plano contra plano, você vê perfeitamente cenas ali combinadas, em que você vê o menino saindo do camarote para se vestir, para ir para a pesca, tudo ali tem muito de encenação no filme do maior documentarista, né? Se a gente vê o Homem e a Câmera, o Dziga Vertov, que defende o cinema puro, ele filma a mulher dele acordando, levantando, se lavando. Se ali não tem uma combinação, eu quero saber o que é encenação. Então, todo cinema é assim. Todo filme tem gol de mão. O gol de mão faz parte da técnica cinematográfica, né? A gente... O Crônica de um Verão, um grande clássico do Jean Rouch, a gente vê o Edgar Morin abrir a janela lá da personagem italiana para entrar mais luz no quarto, né? A gente percebe que é uma encenação. Então, isso aí faz parte da narração cinematográfica. E toda ficção, ela tem uma coisa de improviso, ela tem uma coisinha de documental também. E só que os ficcionistas não revelam. Eu uma vez tive um debate sobre isso numa lista de cinema, porque num daqueles editais da Ancine eu queria fazer um filme sobre poesia, eu queria filmar o Poema Sujo do Ferreira Goulart, e o parecerista me disse que o povo não gostava de poesia, que poesia era, no máximo, para canal fechado. E aí eu levei esse debate para uma lista de cinema e falei e me disseram que o roteiro era ruim, não tinha roteiro. Falei, olha, no cinema documentário não tem roteiro. O cinema documentário é improviso. É diferente da ficção. O Roberto Farias entrou nesse debate, falou, Silvio, você não sabe quantas vezes eu improvisei. Então, eu acho que isso é uma realidade do cinema, né? É essa mistura de técnicas de filmagem, linguagens e narrações, ela está em todos os gêneros agora. E o documentarista, ele tem um direito a emitir um ponto de vista. O documentário é diferente do jornalismo. O jornalismo é desejável que ele seja imparcial e que ele relate a verdade. O documentário, o cineasta tem o direito de opinar. É um ponto de vista, exato. Ele não tem direito de mentir, ele tem o direito do que o Jorge Ziver chamou de um ponto de vista documentado. É isso. É isso. O Jorge Ziver chamava de documentário como ponto de vista documentado. Você não pode mentir para defender um ponto de vista. Mas você emitir sua opinião. É isso. Obrigado. Perfeito. Franco. Oi. Maravilha. Aqui, Silvio, nós estamos sempre internacionais, né? A Zaida lá no Oregon, né? A Alexandre vindo de Portugal, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais. E, para mim, particularmente... Teatro Los Angeles. Los Angeles. O Beato está lá agora? Então, e Minas, aqui eu tenho um carinho muito especial, não só pela tua obra, mas também por você, né, ter sido, né, na verdade, o que me proporcionou realizar o meu primeiro filme. Né? Lá em 97, você foi membro da banca, não sei se você vai lembrar, do Luiz Fernando Taranto, né, aqui em Juiz de Fora, naquele prêmio em roteiro, né? E para 5 curtas, o meu foi um deles. Então, de lá para cá, né, tudo aconteceu e graças a isso, né, essa necessidade também
de realizar, mas se não fosse, né, a conjectura política do cinema naquele momento, né, da sua presença, de acreditar também numa renovação, né, de universitários e tal, e você veio disso, né? O movimento cineclubista, como bem você iniciou a tua fala, mas hoje, né, tocando nessa ferida das transformações econômicas por que passa o cinema, como que você vê também a transformação, primeiro, sua, numa adaptação produtiva hoje, né, em tempos pandêmicos e de crise, quando o próprio setor audiovisual global também passa por crise econômica profunda, né, com fechamentos de cinema, os streamings, né, não querendo, como, né, até bem coloca no filme, o setor financeiro não quer regulamentação, né, nós estamos passando por um desgoverno total e que Ancine em barricadas ideológicas, né, a questão também em relação a como vai taxar o streaming, enfim, mas como vai ser, na sua visão, o futuro do audiovisual e da renovação produtiva nesse setor frente a essa digitalização e a melhoria evidente para a sociedade. O poder que ele tem em questão de transformação social e, quando você mesmo coloca o poder, eu acho, na sua obra, a educação faz parte desse processo, e não é à toa que o governo Bolsonaro, e desde o impeachment, vem atacando severamente a um projeto de educação de país. Então, Franco, obrigado pela tua pergunta. Ainda bem que você foi um dos 5 que ganhou e não dos 45 que não ganhou. Senão você não seria tão amável quanto está sendo agora. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que o cinema é fruto da transição tecnológica, né? O cinema é uma invenção, o cinema é a fotografia animada, né? A fotografia começa com o que seria um defeito do olho humano, que é a persistência retiniana, e uma amiga minha filósofa disse: isso não é um defeito, é uma qualidade, é o tempo que o cérebro se dá para pensar as imagens. Então você tem duas vertentes, você tem a vertente lugar comum, que diz que o cinema é fruto de um defeito, que é a persistência retiniana. Uma foto ela se sobrepõe à foto seguinte, e isso cria a ilusão do movimento. E eu disse: não, isso é uma qualidade para você pensar o que você está vendo. Mas o cinema começa daí, e ele vai se construindo e vai se modificando. Então ele começa silencioso, né? A gente não pode falar cinema mudo, porque os amantes do cinema silencioso matam a gente. Mas as pessoas chamavam de cinema mudo quando não havia som, e era o cinema silencioso. Aí aparece o som no cinema, primeiro para a ficção, era um caminhão, era um estúdio enorme. Depois ele se miniaturiza e também passa a beneficiar o documentário. E aí depois se miniaturiza mais e viram aquelas câmeras dos anos 50, 60. A televisão, quando nasce, logo no pós-guerra, ela nasce antes, mas ela se populariza no pós-guerra. Na reportagem, ela vai usar a tecnologia de cinema. São as câmeras a corda, e que filma as imagens ainda sem som, e tem o narrador em cima. Aí aparecem as câmeras, as Auricon, né, com aquela tripinha do som junto com a imagem.
e aí o cinema passa a ser, a reportagem passa a ser sonora também. O cinema comercial, ele começa a entrar em decadência, aparece a cor, aí depois a cor vira cinemascope, tela grande. O cinema vai sempre se regenerando à medida em que o espetáculo vai se tornando uma mesmice. E isso acontece com o documentário, com a miniaturização dos equipamentos, com o surgimento dos gravadores que acompanham a câmera cinematográfica, né? O mais famoso é do Nagra, mas haviam outros também. A Eclair também é a câmera que os cineastas começam a usar. E vai possibilitando que o cinema vá se transformando a câmera acorda com 30 segundos de duração de um plano, ele pode passar a filmar 10 minutos, um chassi inteiro. Então, tudo isso vai transformando a narração cinematográfica, a linguagem, por conta da evolução tecnológica. Né? E depois as técnicas permitem que a gente filme em película e transcreva para vídeo, para poder usar a televisão como forma de difusão. E depois inverte, né? Começa a filmar em vídeo para virar cinema. E agora é outra tecnologia que eu já nem entendo mais, é um tal de DCP, em que você filma, não tem suporte nenhum, é tudo virtual. Para quem vive de memória é um horror, e cada mudança tecnológica é uma perda de uma massa de memória incrível, enorme, né? Eu já fiz um trabalho para a Unesco exatamente sobre isso, que cada vez que você muda a tecnologia, você abandona a informação pelo caminho. Você vai abandonando, você não... As empresas não têm recursos para ficarem transformando tecnologia tudo o tempo todo. Então, elas selecionam o que é mais importante. E no caminho vai ficando. Então, os mais velhos aqui vão se lembrar no computador que um dia elas usaram flop para gravar as coisas de computador. Era um disco mole. Depois usaram disquete. Depois o disquete virou pendrive. E agora é tudo virtual. Então, essas perdas essas mudanças tecnológicas são graves na construção da memória. Né? Quem trabalha com vídeo, as pessoas que estão nessa sala lembram que já trabalharam com Matic, Super Matic, Beta Digital, 8, High 8, Mini DV. E isso é tudo informação que foi ficando pelo caminho. Super 8. Então, essas transformações são muito complicadas. Mas não é por isso que a gente vai deixar de trabalhar. E agora, em plena pandemia, quer dizer, eu adotei a tecnologia possível, que é essa que nós estamos usando agora, que é o trabalho por videoconferência, trabalho remoto. Se vocês gravarem essa conversa aqui, ela vira substância para o filme. E também eu estou usando o Zap. Eu fiz 5 cinezaps, que são filminhos curtos de imagens que eu capturo pelo Zap, que chegam na minha casa, eu estou quieto em casa, começam a me mandar uma enxurrada de imagens, de informações, eu monto aquilo, difundo pelo Zap, não pago, não cobro, não recebo. O capitalismo está longe desse circuito, porque ele é um circuito que rola pelo Zap. E não é menos importante. Então, eu acho que é isso. A gente vai trabalhar sempre com a tecnologia que tiver ao nosso alcance. Né? E quem sabe um dia alguém descobre esses meus 5 zaps, junta eles num só e vira um filme. A minha ideia era essa, era fazer um filme com muitos segmentos e que cada espectador juntasse e visse na sequência que eles quisessem. Mas aí eu voltei para o cinema mesmo, que é mais fácil.
Mas você tem as tecnologias e vai se adequando a elas. E o lance da educação? E o lance da educação, eu acho que quem educa é o professor. O filme é um suporte. Eu não faço cinema para educar ninguém, eu faço para aprender. Eu, quando faço meus filmes, eu trabalho questões que eu conheço mal. Eu não tenho muita curiosidade em trabalhar coisas que eu já sei. Eu gosto de trabalhar coisas que eu não sei, ou coisas que eu reaprendi. JK, por exemplo, eu tenho 5 filmes sobre o JK, porque cada vez que eu olho ele, é um personagem que me fascina, eu vejo uma coisa diferente, aí eu faço um filme diferente. Eu tenho 5 sobre o JK. Quando eu fiz Josué de Castro, eu não sabia quem ele era. Eu sabia de ouvir falar de orelha, mas nunca tinha lido e nunca tinha estudado. E aí eu descobri um personagem fascinante. Milton Santos, o próprio Glauber, que eu fiz o filme. Eu respeitava o Glauber, eu admirava o Glauber, mas o Glauber era 10 anos mais velho que eu, né? E até mais, ele era de 39, eu sou de 50. Mas eu queria conhecer o Glauber. E aí eu cheguei perto dele para saber quem era o Glauber. E o cinema é isso. Agora, quem vai educar, quem vai dar uma finalidade para o meu filme é você, não sou eu. Quem dá aula é o professor. O filme ilustra. O filme permite que o professor utilize ele de uma forma didática ou não. Ele pode usar também como um suporte de lazer. Eu, uma vez, fui convidado aqui por umas professoras para dar uma palestra sobre o Milton Santos. Levei o filme, Encontro com o Milton Santos, falei, e convenci a elas que elas deviam usar os filmes em sala de aula. E elas me convidaram para inaugurar um cineclube, e, na verdade, não era um cineclube, eram 300. As professoras do município do Rio de Janeiro montaram 300 cineclubes, e elas disseram: Silvio, você não está entendendo. Passar o filme na sala de aula é legal, mas assistir os filmes no tempo livre, juntos com os nossos alunos, nossos colegas de trabalho, tanto professores quanto funcionários, e até sonhar com a possibilidade de fazer um filme é muito mais prazeroso. Eu dei toda a razão a elas. O cinema tem uma importância muito maior na área da convivência, do lazer, do debate, da reflexão que na sala de aula. Ainda que na sala de aula ele tenha uma utilidade também, desde que esteja acompanhado pelo professor. Maravilha. Quem traz mais alguma... O César está querendo fazer uma pergunta aí, César está ali se mexendo. Acho que você está sem som, né? Alô? Alô? Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Não, Silvio, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Tá. Silvio, tem uma curiosidade muito grande, nunca lhe perguntei, nunca houve essa oportunidade. Eu acho que essa é a oportunidade de saber, no seu início, quando você definiu que você queria fazer documentário, qual foi a base que você teve para você seguir o documentário? Quem foram os seus mestres que você seguiu, ou contestou, ou achou melhor? Me conta um pouco esse seu início como documentarista. Bom, Alexandre, obrigado pela pergunta. O documentário... Eu nasci em 1950, peguei pela proa, com 14 anos de idade, o golpe de 64. E os primeiros a reagirem ao golpe de 64 foram os jornalistas e os artistas. Naquele momento estava muito efervescente o cinema. Era o cinema novo, né? Deus e o Diabo foi lançado em 64. Era a Nouvelle Vague francesa, os filmes italianos. Eu morava num lugar privilegiado para o cinema. Eu morava em Copacabana, perto da Avenida Copacabana, onde em frente à minha casa tinha uns 5 cinemas.
Eu morava a 50 metros do metro Copacabana, do Arte Palácio do Copacabana. Um pouquinho para trás ficava o Bruni, ficava o Condor, para o lado ficava o Rian, ficava o Rox. Então, esse foi o cenário que eu fui criado. Eu via muito filme. E o cinema, então, entra na minha vida nesse momento. E era grande arte, cinema era aquela arte genial. Eu sempre fui muito feio e eu queria arranjar uma namorada. Então, eu falei, se eu for cineasta, eu consigo. E aí eu comecei a sonhar com cinema. Mas, evidentemente, o caminho de entrada no cinema é a ficção. Só que um dia eu peguei um panfleto na Cinemateca do MAN, que eu comecei a frequentar em 66, 67, que era um panfleto que falava do cinema do Joris Ivens. E aí ele contava a vida dele, os filmes dele, e ele terminava com uma frase dizendo: aonde tem alguma coisa queimando, eu vou lá. E ele conta a vida, ele é um cara que viajou, ele teve, em 66, ele ainda não tinha estado, em 67, mas ele filmou na Guerra Civil Espanhola, ele filmou a Segunda Guerra Mundial, filmou na China, ele filmou na Indonésia, ele viajou o mundo fazendo cinema. E isso aguçou minha curiosidade. E também é o momento que eu começo a querer fazer política, me meter no movimento político. Eu digo, a porta de entrada é o cinema documentário, poder falar da realidade. E aí eu vi esse panfleto do Joris Ivens. Em seguida, em 68, tem uma retrospectiva do cinema independente no MAN e passa um filme do Chris Marquette chamado A Sexta Face do Pentágono. E aí bateu na minha cabeça, falei, é isso que eu quero fazer. E comecei a me preparar para trabalhar com documentário. E não me arrependo em nenhum momento, porque eu acho que a ficção ela é muito prazerosa para você assistir. Eu gosto muito de assistir filmes de ficção, mas eu acho a ficção chatíssimo para fazer. As poucas experiências que eu tive com ficção, você leva 2 horas esperando as pessoas se maquiarem, aí depois se vestirem, aí depois o Cezinha Moraes afinar a luz, aí ele afina a luz, aí o figurinista reclama que as pessoas já não estão bem, tem que arrumar roupa, aí tem que repentear. Então você leva 8 horas fazer um plano. Isso é bom ver no cinema. Agora, trabalhar, criar o documentário te leva a lugares inusitados, conhecer pessoas que você jamais imaginou que conheceria. E é a vida real, né? Então, eu sou muito apaixonado pelo documentário e eu sempre dou esse conselho: assistam ficção, mas façam documentário. Gosto muito dessa ideia. Mas você fez também, você mesmo citou aí, alguns filmes com trechos ficcionais, né? Com Getúlio, Castro Alves. E o próprio Carlos Zéfiro tem uma direção de atores na narração ali, reproduzindo as novelas radiofônicas e tal. E você tem um prazer muito grande ali, né, nessa direção. Você curte muito, né? Eu tenho curiosidades, eu sou um curioso, então eu tenho alguns filmes ficcionais, né? Mas sempre tentando uma outra linguagem. Eu fiz um filme, por exemplo, sobre o Castro Alves. E aí era uma encomenda do Itaú Cultural, era um curta do Itaú Cultural, um documentário. Eu sempre fui apaixonado pelo Castro Alves, ainda que eu conhecesse mal. Eu topei fazer o filme, eu fui ver, Castro Alves tinha 4 fotografias. Umas 2 dele, uma da irmã, uma da namorada e mais nada. Como é que eu vou fazer um documentário com 4 fotografias? E aí eu fui para a reinterpretação e criei um Castro Alves com uma linguagem em que o narrador era o próprio poeta, mas ficcionada. E aí eu vi a roubada que eu tinha me metido. Só não foi um desastre, porque o Bruno Garcia, um grande ator, e segurou o papel de Castro Alves. Porque aí eu vi como era difícil dirigir ficção.
E é um filme muito pobre. Então, se vocês olharem o Castro Alves hoje, tem um vestido lá que, se vocês contarem quantidade de personagens que vestem aquele vestido, vocês vão se perder no meio do filme. O personagem do filme devia ser o vestido, porque ele vai transitando pelas mulheres do filme. Então, era um filme muito pobre, que eu fiz com muito pouco dinheiro, mas foi legal. Depois eu fiz sobre o primeiro jornalista brasileiro, Hipólito da Costa, que foi o cara que fundou o jornal Correio Brasiliense em Londres. E ele queria a independência do Brasil, e quando vem a independência, ele larga para fazer o jornal. E aí eu contratei um ator que faz o Hipólito, faz as falas do Hipólito, mas misturo com desenho. Os cenários são desenhados. E fiz a mesma coisa com Oswaldo Cruz. Então, eu tento mais aventuras ficcionais, mas não é minha paixão, não. Minha paixão é o documentário. Perfeito. Alexandre, quer fazer outra pergunta, Alexandre? Certo. Tem um pouco a ver com a questão do Franco em relação à educação, e como o Silvio também respondeu. E eu gostei muito da resposta do Silvio em relação à forma também da adaptação às tecnologias, não é? E principalmente a do Zap. Acho que uma ideia fenomenal. E eu sinto que isso também é uma forma tanto de educação como de ativismo. E eu, ao ver o filme, deparei-me também com uma outra questão que, ao nível pessoal, me toca muito, que é a questão que acho que deixa toda a gente, não é? É o que é que nós podemos fazer em relação a este cenário, não é? Porque estamos a viver e a atravessar esta fase, mas como é que nós nos vamos posicionar em relação a isto, não é? Como é que eu, que saio de uma ponta à outra do rio para ir trabalhar, não é? Me vou posicionar em relação a isto, não é? Este sendo o fio condutor, não é? E nós somos essa pessoa que está no metro e que realmente durante esta viagem de metro está vivendo toda esta coisa que nos é mostrada através da tela. E a mim tocam de forma só que eu tenho pensado cada vez mais como artista que também sou, de como posso praticar, não é? Praticar-me e praticar aquilo que eu faço de forma a contribuir para isto. Eu acho esta ideia do Zap, por exemplo, como um posicionamento bem legível, não é? E porque foi como o Silvio disse, aqui o capitalismo não tem lugar no sentido de eu poder fazer a coisa independentemente, não é, deste sistema. E eu gostei muito de ver isso como solução, mas ao mesmo tempo gostava de saber, mesmo não sendo só o Silva, mas a toda a gente que está presente, não é, se tem pensado também nisso e de que forma tem pensado nisso. E deixo só mais um exemplo. Eu pensei em lançar um vinil que tem de um lado A uma radionovela de um filme que nós fizemos no contexto da ABC Curso de Cinema, e do outro lado teria as trilhas sonoras. E eu estando em Portugal, para mim um vinil eu poderia, por exemplo, se colocar à venda, vendê-lo por 15 euros ou 20 euros. Se por acaso eu fosse vender este vinil ao mesmo preço no Brasil, de onde o filme foi feito, não é, e produzido, seria um balúrdio para muito não é, das pessoas que vivem no Brasil. Os preços não coincidem. E se eu pôr um preço que realmente alguém que possa comprar de forma mais acessível, o vinil eu já nem consigo, eu estou a pagar, não é, para vender o vinil. Então estas questões todas, não é, colocam também na minha cabeça, não é, como produzir, como contribuir de alguma forma para acabar com esta discrepância, e porque é mesmo uma luta, não é? É um combate aqui não só das ideologias, mas das nossas vidas. Eu acho que você fez mais uma reflexão do que uma pergunta, né, Alexandre? Eu acho que acaba por ser, sim. O ativismo ele é fundamental, né? Todos esses meus filmes mais recentes,
eles são ativistas, são filmes para defender certas causas, certas ideias e provocar certos debates. Eu acho que as tecnologias atuais facilitam muito isso. Quer dizer, o preço de fazer cinema hoje, esse tipo de cinema ativista, é muito mais barato. Você tem muito jovem de periferia hoje filmando com celular. Ele não precisa nada além do celular para fazer um filme, né? Eu soube agora que o Chris Marker, os últimos filmes dele, ele inclusive editou em celular. Ele usou essa tecnologia de uma forma radical. E aí é muito barato, quer dizer, você não precisa mais ter um programa caríssimo que você aluga. Você vai usar para editar o filme um programa que já vem incluído no celular. A imagem do celular, hoje você tem câmeras que estão filmando 8K, né? Então você tem uma qualidade de imagem fantástica. E aí eu acho que isso aí facilita muito a vida do ativista, ainda mais do jovem cineasta que não tem os recursos para ter os equipamentos mais sofisticados, nem sequer as câmeras fotográficas hoje, que têm lentes caras, elas custam caro, né? Mas hoje em dia você tem recursos bastante mais baratos que você pode filmar também. Então, usar uma tecnologia de ponta mais cara e tal, hoje é um desejo, né? É um desejo no sentido de caminhar rumo a uma profissionalização, ou você pode fazer com equipamento bastante mais barato e filmar o que você quiser. Hoje em dia a vida está bastante diferente nesse sentido. Eu já filmei com câmeras de Os Trapalhões, por exemplo, foi feito com uma reflex e devia custar, sei lá, $100 mil na época, um negócio desses, né? As câmeras, uma câmera barata, quando eu comecei a fazer cinema, uma Eclair NPR custava $50 mil. Hoje, você, com um celular de R$2.000, você faz cinema. A diferença é essa. Bom, o Lúcio Branco está fazendo uma pergunta aqui também. Quer fazer uma pergunta? Lúcio? Está aqui, ele ligou o fone. Está sem som, né? O microfone está fechado. Alguém tem que abrir o microfone dele. Ele botou a mãozinha lá, mas... Peraí, deixa eu ver se eu abro o microfone. Acho que ele que abre, né? Eu não, só ele que pode abrir. Eu tentei aqui, não consigo. Aperta o botãozinho embaixo, que ela tem embaixo. É lá em cima, Lúcio. Não sei a barra onde é. Mas a gente está te ouvindo, fala, ué. Não estamos ouvindo ele. A gente não está ouvindo ele, pois é. Ah, não é ele, não. O Franco também quer fazer uma pergunta. Isso, olha. pode, passa para o Franco. Depois o Lúcio. Enquanto o Lúcio não consegue, de repente é bom reiniciar, né? Sair e entrar novamente. De repente o som sai melhor. Eu queria aproveitar o gancho aí dessa questão que o Alexandre também levantou, desse ativismo, né, ô Silvio, que é a questão também documental, e o seu em particular, né, não só o político, né, dos ex-presidentes, ou a série também, ou de Entender a República, ou pós-golpe, e eu queria abordar um viés que depois, principalmente depois da digitalização, ou os novos formatos, que é justamente esse novo modo também de financiamento dos seus filmes, né? Você conseguiu, na sua extensa cinematografia, né, a questão, por exemplo, do agronegócio, né? Houve um consórcio
né, de movimentos, de associações, sindicatos rurais, enfim, o MST, enfim, vários movimentos que queriam também ter voz, né, e também colocar também essa questão do agrotóxico, né, do mundo globalizado, né, dentro dessa questão. Tem a OAB, né, dos advogados, a série, né, dos advogados contra a ditadura. Você comentou em relação a essa questão do sindicalismo, né, como que o sindicalismo, até como um viés também de independência de luta, de produção dos seus próprios conteúdos, não só da classe ou da categoria, mas sim da classe trabalhadora. Como que você vê essa nova possibilidade, se é que a gente pode entender como nova, para mim não, né? Até na greve do ABC, na formação do novo sindicalismo do ABC, do advento, né, dos metalúrgicos ali, com a retomada de uma democratização de país e tal, mas o documentário e os documentaristas também tiveram ali uma experiência muito interessante, né, num ciclo ali próprio, né, principalmente em São Paulo, desse tipo de construção, né, de financiamento e produção, e que hoje é muito importante para nós entendermos também um pouco do Brasil. Ou como você falou, né, e pontuou muito bem, que eternizou, de certa maneira, ou não se perdeu na história, né, imagens tão importantes, né, de um dado momento de Brasil. Hoje, os seus filmes são também, ou têm essa liberdade, porque são financiados também por movimentos autômatos, né, independentes e de luta. Eu queria que você pontuasse essa questão. Eu acho que você está dando um bom exemplo, né? Os filmes que foram feitos naquele final dos anos 70 também eram filmes militantes, né? Você tem o filme do Sérgio Segal, Roberto Gervich, Máquinas Paradas, Braço Cruzado, Máquinas Paradas. Você tem o Renato Tapajós, né? Você tem o Leon Hirschman, você tem o João Batista de Andrade, né? Aquele movimento ele foi super mapeado, ele foi super filmado, porque as pessoas ali se organizaram, porque elas sentiram o faro do novo ali, e elas se organizaram para filmar aquele movimento. Então, e é um registro histórico, está aí. Está aí. O fato de ter sido cinema facilita muito como objeto único, né? É uma ironia, né? O Walter Benjamin, quando escreveu a arte na época da sua reprodutibilidade, né? Como se o cinema seria viralização, mas o suporte do cinema, o fato de ter o negativo como suporte único, terminou ele com uma coisa única. Hoje, os filmes têm centenas de cópias e viralizam, e você não tem um suporte, porque o suporte ou é um pendrive, ou ele está dentro de um HD, e se é aquele HD babar, você perdeu a tua matriz, né? Eu acho que é uma coisa hoje muito complicada, essa questão da preservação. Ela é muito mais difícil do que foi quando o cinema existia, né? Então, o cinema como matriz negativo, né? Ou até, em alguns casos, uma matriz positiva, quando o cara filmava com positivo. Mas, hoje em dia, você não tem essa matriz, porque a tua matriz é um HD. Né? Teu filme está dentro de um HD, e se esse HD babar, tomar uma queda ou acontecer alguma coisa, você perdeu a matriz. E todo mundo aqui nessa sala conhece alguém que já perdeu alguma coisa por conta do computador.
né? Então, isso é um negócio muito complicado. Agora, esse cinema militante que você fala dos anos 70, ele é muito importante. Ele é muito importante, ele inclusive antecede o Django, antecede o JK, né? Eles vieram, o JK é de 1980, né? Esses outros filmes são dos anos 70, né? Aqui na sala tem o João Mico, que antes fez Os Doces Bárbaros, né? Que é um filme que é seminal da história do cinema brasileiro e da cultura brasileira, né? O João Mico e um bando de malucos saíram viajando esse país e filmando, né? Ele tinha uma dessas câmeras, uma câmera americana adaptada, né? Fresoline, né? O João Mico tinha uma Fresoline e um gravador e saiu filmando esse país com Caetano, com Bethânia, com Gal. A gente fez Os Doces Bárbaros. Então, esse cinema, de uma certa maneira, ele sempre existiu, né? Agora era um outro momento, era uma outra realidade. E esses filmes que você falou do ABC, eles fizeram muito sucesso como cinema, mas também não chegaram na televisão. Também não conseguiram chegar na televisão. Então, é um drama. O Lúcio voltou aí, Lúcio. Você conseguiu agora o som? Lúcio. Vamos lá, Lúcio. Ele saiu, voltou. Opa, tá ali. Tá aí, tá com a mãozinha levantada aqui embaixo. Mas ele tá sem o seu som. Lúcio, esse problema só o psicanalista resolve, Lúcio. Isso aí não é tecnologia, não. Tá sem o som. Você não tá vendo aqui esse microfonezinho, não? E não tá? Aí embaixo. Poxa vida. Bom, gente, eu vou responder a pergunta do Lúcio e vou ter que ir, porque eu tenho uma reunião em Maricá agora. Pô. Tá, mas então fica para a próxima, Lúcio. Agora o João Lúcio, Tobi... me liga amanhã que a gente conversa, Lúcio. Pronto. Depois conta aqui para gente qual foi a pergunta. Me conta, me liga e depois a gente conta por quanto espalha. Tá. Então, aqui para terminar, que o Silvio tem que sair, o João Tobi está aqui pedindo a palavra. Foi citado aí. Salve, João. Tudo bom? Meu amigo, som. Tá ouvindo, não? Estamos, agora estamos. Tá ouvindo? Tá bem? Tá. Não. Tá um pouquinho grave, mas tá bem. É o seguinte, obrigado aí pelas palavras aí carinhosas, o Silvio. Eu queria dizer que gostei, não conhecia teu filme, esse filme, e gostei muito. Acho que é um filme muito oportuno de ser lembrado desse momento, porque ele efetivamente, como diz o título, ele bota o dedo na ferida mesmo. Porque a questão crucial, maior que a gente está vivendo nesse momento é exatamente essa tendência excludente do capitalismo financeiro, que é um fenômeno que vem sendo denunciado já há muito tempo, entendendo? O Celso Furtado já denunciava isso no tempo do desenvolvimentismo brasileiro. Ele já dizia que o desenvolvimentismo brasileiro levaria a isso. Teria que ser isso aí, teria que ser contrabalançado, teria que ser regulado. Entendeu? E nesse momento, assim, que a democracia está sob ataque assim, por tantos lados, né? Essa questão tem que ser atacada, porque a gente vê que essa tendência ao fascismo que de repente está renascendo é fruto direto disso, porque são esses excluídos da globalização que formam essa massa de ressentidos que hoje são, entendendo, a própria massa de manobra, entendendo, do fascismo, e isso em tudo que é lugar, entendeu? Agora, eu queria apenas dizer algumas palavras sobre a técnica de construção de linguagem cinematográfica do Silvio, que foi aqui muito abordada e muito analisada sobre vários aspectos,
E eu fiquei muito assim gratificado de ver que o Silvio, entendendo, é um adepto das teses tradicionais do documentário, entendendo, que remontam aos anos 30, né, do documentário inglês, do Grissom, do Alberto Cavalcante, né, que criaram, entendendo, o gênero do documentário exatamente em contraposição ao cinema comercial, que era um cinema descomprometido, que não tinha tese, ele se tornou apenas um meio de entretenimento e de lucro, né? E eles viram, pela primeira vez no Ocidente, a criação do primeiro cinema estatal do Ocidente, foi o cinema inglês, né? E eu, como trabalhei com Cavalcante, produzi o último filme dele, O Homem no Cinema, acabei sendo muito influenciado, e até hoje eu vejo como são atuais. E é uma das primeiras coisas que eles verificaram é que não havia realmente fronteiras rígidas entre documentário e ficção. O que fazia o documentário era exatamente essa questão que o Silvio falou, que o Joris Ivens também fazia parte do grupo, embora não fizesse parte do grupo, mas tinha relação, entendendo, com o grupo, que é o ponto de vista. Ele tem que ter um ponto de vista, ele tem que ter uma tese, entendendo? Ele tem que defender alguma coisa, ele tem que ser, por natureza, parcial, ao contrário do jornalismo. Ele não tem esse compromisso com a verdade, entendeu? Então, o Silvio citou muito bem o Flaherty, entendendo, que teve que refilmar, entendendo, Nanuque, ele tinha uma visão romântica dos esquimós. Os esquimós já não pescavam mais, já não caçavam mais baleias com lanças, entendeu? Mas ele ainda tinha aquela visão e botou lanças e tal, não queria nem saber, entendeu? Essa era a visão dele, que ele queria transmitir. E o Cavalcante foi quem substituiu. O Grissom levou o Cavalcante em 1930 para... Cavalcante já tinha um nome como documentarista na França, o som tinha acabado de ser criado, né? E o Cavalcante estava já de saco cheio, entendendo, de ficar fazendo aquelas comédias que, como ele dizia, aqueles filmes que começavam, entendendo, na sala, iam para o quarto de dormir, do quarto de dormir voltavam para a sala, e ele aceita o convite do Grissom para substituir o Flaherty, porque o Flaherty estava fazendo um filme sobre os mineiros ingleses e não terminava, se enfiava naquelas minas em que era um tal de filmar e não acabava de filmar aquele negócio. Então, ele convida o Cavalcante para substituir o Flaherty, e o primeiro encargo do Flaherty foi terminar o filme sobre os mineiros, que foi o famoso Confesse, né? O Cavalcante, que não era muito dado a se enfiar em situações de muito sacrifício físico, disse: eu não vou me enfiar naquelas minas nem morto, entendeu? Então, ele terminou o Confesse no estúdio, entendendo como é que a coisa já começou, entendeu? E assim foi, entendeu? Então, e nessa questão, eles falavam sempre muito em educação. Agora, nunca acharam que o cinema tivesse um compromisso educativo ou educacional. Ele podia ter até um compromisso educativo, mas como um acessório da educação. Dentro de uma visão da educação de Paulo Freire, que é uma figura que está se comemorando o centenário deles, que essa educação sem uma visão crítica é uma educação vazia e estéril. O cinema e a arte, todas as artes, de maneira geral, não só o cinema, mas a literatura, a pintura, a dança, tudo, entendendo, ajudam a criar uma consciência crítica para a educação. Então, o papel do cinema, como das artes, de maneira geral, seria assessorar, entendendo, ter um papel acessório, entendendo, da educação. Agora, o que caracteriza o documentário é exatamente esse ponto de vista, essa defesa de uma tese que, no fundo, faz dele, em si, um instrumento de propaganda, né? Agora, o Silvio constrói os filmes dele
de uma maneira muito ficcional. Ele não segue uma forma, digamos assim, de tese acadêmica ou de jornalismo, de compromisso com a verdade. Ele vai... O tema, nesse caso, não podia ser mais árido, né? Entendendo? Um tema de economia, entendendo agora. Ele faz aquilo e os ingleses, que o próprio Cavalcante dizia, quando você quer fazer um filme sobre os Correios, faça um filme sobre uma carta. Então ele sabia que estava tratando de um tema absolutamente abstrato. Então ele cria uma narrativa paralela, que é a narrativa do Anderson, né, do podólogo, né, que sai e a gente vai acompanhando, dentro daquela viagem dele, enquanto aquelas estrelas todas, que são todos atores extraordinários. O Silvio tem essa capacidade de extrair, de fazer com que os caras falem, são extremamente, todos eles falam de uma forma muito carismática. Aquele ministro da Fazenda da Grécia, que eu não me lembro o nome, não sei o nome dele, como é que é, mas ele é uma espécie de Marlon Brando, de Charlton Heston, é uma coisa assim, é Davi contra Golias, ele enfrentando Bruxelas, entendeu? Aquela forma, entendeu? Ditatorial de Bruxelas impor, entendeu? Uma política econômica em cima da Grécia, né? Mas todos eles, entendendo, são extremamente, entendendo, carismáticos, até que chega um ponto, entendeu? Ele vai criando aquelas cenas que vão se acumular, até que você chega no grande vilão, que é quem? O Donald Trump, que é uma figura, entendendo, que encarna, entendendo, o mal, como talvez, entendendo, nem um Jack Palance, porra, entendendo? É uma brincadeira perto do que um Donald Trump hoje. Então você vê o Donald Trump sendo absolutamente dilacerado por aquelas besteiras que ele fala ali, exatamente no momento em que você já está munido de todas as informações daqueles heróis, entendendo que o trucidam ali. Eu até gostaria até de ter visto mais, porque não tem nada que o espectador goste mais de ver do que o vilão sendo trucidado. E assim ele conseguiu fazer um filme sobre um tema extraordinariamente árido, né? Mas de uma forma profundamente cinematográfica, entendendo, com poucos filmes de ficção, entendendo, rendem. Meus parabéns, Silvio. Obrigado, João Amigo. Acho muito lindo. Cavalcante é uma figura maravilhosa, maravilhosa. Bem lembrado. Gente, eu vou ter que ir, vou agradecer a vocês, mas o povo de Maricá já me chamou 3 vezes aqui. Pô, Silvio, maravilha, muito obrigado aí, foi uma aula, conversa deliciosa, e aqui a gente agradece em nome do Cineclube Casas Casadas, da Rio Filme, da ABC Cursos de Cinema e, claro, do nosso bravo Cavi, da Cavídeo. Então, até semana que vem. E obrigado por tudo, Silvio. Mais filmes aí pela frente. Obrigado a vocês. Maravilhoso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, Afonso, César. Boa noite, boa noite. Viva o cinema de Silvio Tenda. Viva o cinema brasileiro. Beijo. Saúde a todos. Tudo de bom, gente. Boa noite. Saúde e paz. Tchau, tchau. Boa tarde. Bye.